Esse óleo era o óleo de copaíba, que é uma árvore nativa da região. E essa ponte aqui tem história demais da conta, de gente que passava por aqui. Muita coisa ficou aí debaixo d'água, né? Muita história, muita cultura, muitas lembranças, né? A cidade tá chegando aí. Daqui um dia nós moramos aqui, não é roça mais, ó, que nós mora. Acabou. Eu sou a favor do progresso. Eu sou do lado de somar, não de dividir. A água é tudo, a água é vida. O rio traz vida, né? Tem que trabalhar, mas preserva ele ali, porque ele é tudo. É um animal, é indefeso. Tenha cuidado, não machuque. Rio Araguari, saudoso, né? Porque hoje é represa. As coisas vão morrendo tudo, acabando. O povo vai embora. Tião, pega. A primeira ligação aqui da região com o sul de Goiás, né? Porque o pessoal não conhecia outro lugar para ir. Então era aqui, assim, eu sabia que era o bandeirante que passou por essa imediação, aí eles descobriram, foi até o bandeirante, o Anhanguera. Pra você ter uma ideia, o Anhanguera, por isso tem essa rodovia Anhanguera, a cidade de Anhanguera, lá em Goiás. O início da rota é lá na Praça da Sé, o marco original da via Anhanguera. Começa lá pelo Bartolomeu Bueno, que criou o seu grupo, que chama o Anhanguera. E aí faz essa rota da Anhanguera, passa ali por Delta, vem aqui, passa pelo Indianópolis, que significa índio jovem ou índio novo. Passava por aqui, pelo Amanhece em Araguari, e terminava lá na cidade de Anhanguera, que em Tupi-Guarani significa diabo vermelho. Vinha produtos de Goiás, daqui para lá, e passou a ter esse movimento aqui. Todas as vezes que passo na estrada do pau furado, fico pensando comigo em relação ao passado. Tradicionais que se foram, porém deixou um legado. História de muita luta, era foice no machado. Quando surgiu o nome pau furado aqui, foi por conta dos carreiros de boi.
Mas vou começar um pouco antes da história, porque quando a região aqui foi criada, foi uma sesmaria, que chamava sesmaria, uma distribuição de uma área de terra para determinada pessoa. Mas por 1800 e alguma coisa, né, quando os primeiros entrantes chegaram aqui em Uberlândia, né, na região, que é João Batista Alves Pereira da Rocha, que é o primeiro entrante oficial da região, que ele até montou a fazenda São Francisco, que fica ali na região da Saudade, ali perto da Coalbra, né, e montou a primeira casa ali, montou a primeira ali. Aí depois ele foi e trouxe outras pessoas para vir fazer parte do povoamento da região. Que trouxe Felisberto Alves Carrejo e uns outros parentes dele. Aqui existia a tenda, que foi a fazenda do Felisberto Alves Carrejo. Ele tinha uma oficina lá que pôs o nome de tenda, né? Fazia ferragem, chadão, assim conta a lenda, né? A sesmaria começava lá na tenda e descia aqui até no Rio das Velhas. Então era tudo conhecido como tenda. Aí para baixo é que foi criando, cada região foi criando um nome, mas dentro da área da tenda, fazenda da tenda, então era uma área bem enorme. Então nessa área foi dividindo, vamos supor, Felisberto Alves Carrejo passou para um sobrinho dele, esse sobrinho passou para outro e foi dividindo as áreas. As pessoas que vieram de outra região notaram que a terra aqui era terra boa, né, de plantio, de cultura. Então por isso que vieram para cá fazer a plantação. Plantavam arroz, plantavam milho, né? Tudo no sistema antigo, né? Não tinha maquinário igual é hoje. Meu pai era nortista, ele gostava muito de fava. Ele plantava o que tanto mesmo, de feijão, fava, milho, abóbora, quiabo, esse tempo tudo plantava. Criava porco, criava galinha, tudo nós tínhamos. No meu caso, eu comecei muito hortaliça, tomate. Desculpando a modéstia, até eu tenho uma medalha de produtor modelo. Eu plantei tomate, plantei cana, tinha um comércio aqui. E plantava arroz também, né? Aí meus avós já eram isso, cereais. Até meu avô fabricava pinga, aguardente. Eu também fabriquei. Tudo aqui na região? É. Já chegou até plantar aqui, mexer com plantação de abacaxi, algodão, né? Então, nesse tipo de plantação existia mão de obra. Nessas mãos de obra veio, conforme a casa, o dono da terra, construiu 2, 3 casas para o caseiro, para os empregados. E aí veio aumentando a população. O que eles contam antes, que a produção nem era mais de hortaliça, era de grãos estranhos, ia de carro de boi, né? Era carroça, charrete, que era o meio de transporte, né? Isso eu não cheguei a ver, não, né? Não, eu já vi, eu cheguei a ver carro de boi. Meu tio contava muito, ele passava muito por aqui, passava dentro da ponte, que eu subia para Guari. Ia para Guari, para essas outras cidadinhas, tudo carro de boi. Meu pai, sim, que ele levava gado daqui da fazenda, aqui na região da tenda, para o frigorífico Mata-Boi, isso há muitos anos atrás, eu acho que isso há mais de 50 anos atrás.
tocada a cavalo. Era um dia todo no mata-boi lá de Araguari, que existe até hoje. Aqui onde é o japonês hoje, tinha o pasto para pousar a boiada. Aqui mesmo já pousou, eu lembro. A boiada chegava faminta, limpava o cerrado assim, eu comia tudo. Fazia dó, viu? Mas era da época, né? Lá na própria fazenda do meu avô, teve uma vez que ele estava fazendo um rego d'água lá, aí chegou uma junta de carro de boi lá para poder puxar os pau. Onde tinha que fazer a barragem do açude do rego, né? Então, o seu Nilton, que era o dono dos carros de boi na época, Nilton Carneiro, aí chegou lá com os carros de boi lá, era a maior festa. Os boiadeiros atravessavam com uma boiada na ponte, essa ponte que tinha aqui embaixo. E lá pararam para dormir. E o carro de boi não estava tocando o eixo, não estava cantando. Estava andando sem fazer aquele sinal que o carro de boi faz. Né? Que é bonito, né? Aí um dos boiadeiros falou assim, tinha um pau-óleo assim, uma árvore, chamava pau-óleo. Ele furou esse pau-óleo com a pua e tirou o óleo. Eles tiravam aquele óleo e colocavam nos eixos do carro, para o carro cantar e ficar mais maneiro para rodar. Esse óleo era o óleo de copaíba, que é uma árvore nativa da região. Então eles extraíam esse óleo, né? Muitas das vezes usavam furar o pau, assim, uma árvore lá, e deixava furado ali, e depois vinha lá e sangrava de novo. Mas outras vezes, para facilitar, eles já coletavam o óleo e já deixavam num oco de um pau, ou seja, num tronco no chão, onde ficava ali um buraco maior, com uma quantidade maior de óleo. Tinha uma estrada que passava dentro, onde é o lago. A estrada passava ali dentro. Aí ela vinha lá embaixo, ali tinha um pau, que é o óleo, grandão, e era furado, porque cheirava muito óleo. Aí pegou o nome de pau furado, cadê esse pau? Aí é pau furado, o nome daqui é por causa disso. A gente trouxe umas fotos para mostrar para o senhor, que o senhor ver se lembra. Lembra, esse aqui é do meu avô. José Pereira Carrejo. O senhor mostra ela assim, vira ela para a gente ver. A gente consegue. José Pereira Carrejo. Isso aí era meu avô. Casa do seu avô. É. Você passou a infância aí? Eu morei lá. Eu tenho um irmão que nasceu lá. Onde que era essa casa? Fica embaixo, aqui no Córrego do Moreno. Só preciso te levar e mostra os alicerces. Ela só tem os alicerces. Meu parente desmanchou ela. Fez dó, viu? Isso aqui era um patrimônio. Essa aqui é a ponte pau furado, ó. Essa aqui foi... Isso aqui deve ter sido a inauguração da ponte, ó. Pô, todo mundo de terno, tá vendo? Essa aqui eu não tô lembrando, mas é em cima da ponte, né? Essa é importante mesmo, ó. Deve ser na inauguração. Segundo meu tio João Rodrigues Sobrinho, ela foi inaugurada em 1924. Foi uma modernidade da época, né? Uma ponte moderna. Dos Estados, segunda-feira, 5 de maio de 1924. Vai ser construída uma grande ponte sobre o Rio das Velhas, afluente do Paranaíba, no lugar denominado Funil, próximo ao Porto de Pau Furado, no município de Uberabinha. Esta ponte virá facilitar consideravelmente o intercâmbio comercial, até agora interdicto, entre duas ricas e vastas zonas do estado, constituídas
uma pelos municípios de Araguari, Monte Carmelo e Patrocínio, e pelos de Uberabinha, Monte Alegre, Ituiutaba, Prata e Tupaciguara a outra. Essa foto aqui, ó, a gente vê aqui o início da ponte do Pau Furado. A gente vê como é que era a dificuldade da época, né? Olha os pau aqui, ó. Isso aqui era tudo pau cortado no meio do mato mesmo para poder fazer as tranças, para ir subindo. Agora você imagina, disso para passar para isso. Olha aí o que é a engenharia da época. Essa aqui é a foto do registro mais antigo, quando começou a construção da ponte. Essa é boa, hein? Não sabia. O meu tio João contava que para triturar a pedra, para fazer a ponte, tinha os Fordinho 29 lá, não sei. Aí eles levantavam a roda dele, com uma correia, para acionar o britador. Isso aqui é abaixo da ponte, ó. Essa aqui. Essa já é acima da ponte. Essa corredeira é onde começa a corredeira do rio. No final da ponte aqui você está vendo a casinha, né? A casinha era de uma pessoa que era contratada para poder fechar a porteira aqui de noite. Teve uma época que estava tendo muito assalto aqui na região, vindo do lado de lá. Eles colocaram vigia e puseram a cancela lá. Ela tem uma parte, parece, quebrada. Ali. Quebrada. E conta a história, que é verdadeira, uma carreta. Na construção de Brasília, a carreta não teve como manobrar, estava com um trator de esteira. Pegou e jogou lá embaixo a parte. Eu cheguei a ver essa parte lá. Vela no rio, na caída? É, bem. Aqui já foi quando foi desativada a ponte para trânsito. Certo? Aqui já foi desativada aqui. Aqui não. Essa parte aqui, ó, é de Uberlândia, ó, onde tinha aquela casinha. Né, que eu te falei, a casinha do zelador lá, do vigia lá. Então, onde que começa a barragem é aqui, ó. Quando fechou, fez o desvio da água aqui para fazer a represa, isso aqui ficou vazio e é quadrado. Era um canal quadrado. Debaixo da ponte ali, onde é a ponte aqui, ó, parece que foi esculpido à mão. Um amigo meu foi, na época, que ficou só o poço aqui, tirar os peixes de lá para poder, esse ia fazer a coleta, marcar e devolver para o rio. Os peixes ficou lá dentro, porque a água baixou de uma vez. Essa foto aqui, ó. Aqui foi quando foi feito o desvio do leito do rio. E essa ponte, o que aconteceu com essa ponte depois, seu Baltazar? Ela foi demolida para construir a barragem. Ela demoliu. Eu achei assim até estranho. É um local que deveria ter sido preservado, né? Porque é a história, praticamente, né? Divisa Uberlândia-Araguari ali, uma coisa antiga, uma ponte antiga, que, na minha opinião, se tivesse sido preservada, voltada para visitação uma hora dessa aqui, conciliando com o Parque Estadual do IEF, uma área aberta para visitação, agregaria mais valores para a região. Ia ficar uma coisa bonita, que ia mostrar a história da ponte, da região. Né? Tanto é que você vê hoje só fotografia. E Araguari, saudoso, né? Porque hoje é represa. E esse local aqui, ó, isso aqui era muito bom de peixe também. Meu pai sempre falava para mim assim, Gino, a mistura é por sua conta, porque a gente plantava, a gente pescava, o rio estava passando no fundo de casa, ele colocava o bruto dentro de casa e aí as misturas, tipo assim, eu ia nas hortaliças que tinha do lado, ou ia pescar, que o rio está próximo, e já trazia a mistura para dentro de casa.
Tinha muito peixe também, e o povo pegava peixe enorme, peixe grande mesmo. Agora hoje nós não temos essa riqueza mais, acabou tudo. É lambari, é bagre naqueles ribeirinhos, né? E no rio é lambari, essas coisas. Peixe grande já não pegava. Tem parente que pegou jaú de 50 quilos na ponte ali, ó. Pintado, dourado, jaú. Peixe pequeno era demais também. Piapara, matrinchã, né? Tinha, hoje é comum, né? O mandi. Ah, eu lembro do chorão, pintado, eu lembro. Mesmo o jaú, né? Agora apareceu aí tucunaré, apareceu piranha, né? Eu ia pescar aqui na Pau Furado, chamava-se funil. Então eu ia de bicicleta, na época a gente tomava umas querosene, uma cerveja, e quando voltava que sofria, né? Com ressaca, caramba. O pessoal vinha da cidade, vamos pescar lá no Pau Furado, vamos pescar lá na olaria. E vinha gente de bicicleta, de carro, ou mesmo de cavalo, de carroça, assim, pescar, que vinha que a turma pescar e sair naquela festa toda quando ia embora, né? Maria. Ô, Bastião, finalmente você chegou, uai! Pois é, as estradas estão ficando longas. Parece até que o rio tá ficando mais longe do povo. E tá, né? Estão botando cerca em tudo. Cada dia que passa tá mais difícil de nós chegar até aqui, viu? Parece que até pros peixes tá mais difícil chegar aqui. Papai ficava aqui um cadinho, levava aquele balaio cheio de peixe. Agora pra pegar o almoço já tá difícil. Não era todo mundo que tinha carro. A gente tinha que ir para a cidade, assim, final de semana, pegava caminhão de leiteiro para ir, para voltar também, voltava de caminhão de leiteiro. Tinha povo que puxava tijolo, areia. A gente pegava também carona com esse povo de tijolo, de areia, e voltava com esse pessoal. E era tudo tranquilo, a gente podia ir tranquilo. Não tinha nada de ruim, sabe? A gente ia e voltava sem medo nenhum. Hoje, se for para a gente fazer isso, a gente tem coragem? Não tem. As coisas ficou muito diferentes, não é mesmo? Na época, tudo estrada de terra. O asfalto, primeiro que a gente viu foi na 050, né? Lá em 1960 e alguma coisa, né? Que fez o asfalto ali. Então, tudo era jardineira. Tinha as particularidades. Ó, que hora que vai passar a jardineira? A tal hora tem a jardineira, 3 horas. Então eu vou correr lá para a linha. A gente não falava estrada, falava linha. Né? Linha do ônibus, linha da jardineira. Passava muito carro, veículo, caminhão, era tudo aqui, né? E não tinha aquela que liga por lá de asfalto, Araguari, né? E mesmo com a ponte lá da 050, né? Já ainda usava muito. Principalmente o pessoal que morava mais perto aqui, pro lado antes de Araguari, né? Continuava passando aqui. Inclusive, eles traziam a produção deles pro Ceasa, passando por aqui. E atualmente ainda se usa? Usa. Muita gente passa, né? Mesmo porque lá tem um trajeto pequeno de terra só, né? E esse trajeto de terra ainda é a mesma estrada? A mesma estrada, mudou alguma coisa lá em cima, na chegada. O estilo das casas aqui eram todas assim, ó. Tudo assim, né? Embaixo aqui, ó, tem essa escada aqui, embaixo geralmente tinha porão. Nesses porões, muitas vezes era usado para a sala de aula, que não tinha escola. Então, você vê o tanto de gente que tem nessa fotografia aí, né? Então, não tinha escola perto. Então, não levava as crianças para a cidade para estudar lá. Aí, os proprietários de terra costumavam contratar professor
inclusive moravam na fazenda para dar aula para os filhos, né, do dono da casa, da fazenda e de outros vizinhos. Uma das primeiras escolas rurais de Uberlândia funcionava aqui, Escola da Onça, né? Nós cedemos uma área para a prefeitura, fizemos a construção, mesmo porque uma das coisas que existiam aqui na época, que antes da inundação, era uma cerâmica artesanal, né? Então, nós fizemos a escola e a construção, e a prefeitura enviava o corpo docente, né, diariamente. Naquela época, com toda a dificuldade da época, não tínhamos essas estradas que temos hoje, não tinham as vans, né, mas os professores chegavam. Isso porque nos incomodava muito o fato de, justamente por ser uma característica de pequenas e micropropriedades, a quantidade de crianças sem alfabetização e adultos também. E, então fizemos aqui durante alguns anos esse papel importante de dar a educação básica, né? Pelo menos tirar o analfabetismo desse pessoal que não tinha acesso a outra oportunidade. A história dessa escola, dentro do que eu já ouvi aqui, ela data de muitos anos atrás, né? Ela data daquela época que os fazendeiros buscavam as professoras, né, em regiões, né, Goiás e outras, e traziam essas professoras para trabalhar nas fazendas, com os filhos dos agregados, dos colonos e deles mesmos, né? Quando a gente veio para aqui, a escola estava toda destelhada. Não tinha quadro, não tinha carteira. Foi difícil a minha vida aqui, não foi fácil. Então a gente, através dos pais, a gente foi fazendo festinha, arrecadava aquela verba e ia aplicando na escola. Então a gente se levantou essa escola através da comunidade. Teve uma época que chegou até quase 80 alunos. Muita gente. E era primeira, segunda, terceira e quarta série. E só uma professora. E esses alunos, eles vinham de a pé ou então de cavalo. Porque as coisas não eram tão fácil como hoje para eles, para os meninos estudarem. Era muito difícil. Eles tinham que trazer seu lanche, tinham que trazer até água, nem água tinha na escola. Eu saía, punha um bornalzinho nas costas, latinha de lanche, né? E voltava passando no meio das vacas, no meio do pasto, procurando aprender o ABC. Eu ia a cavalo. Chegava ali e ainda apostava uma carreira com meu primo ainda, no galope. Cheguei a estudar, eu fiz do pré à quarta série lá. De a pé, não existia transporte, era nos trilhos. Quando a sala era uma só, para todos os alunos, para toda a série. Tinha misturado primeiro? Não existia separação de sala, nem nada. A gente dividia o quadro para terceiro, primeiro, segundo, terceiro e quarto. E aquela turma que estava copiando aquela matéria, a gente estava explicando a matéria e o outro. E a gente ia de carteira em carteira, o professor não sentava. A comadre Danita foi uma professora que alavancou a educação aqui no município. Com isso aí, festa, o ensino, teatro. Eu não fui aluno dela, mas eu acompanhei o trabalho dela. Pensando como que a gente dava conta na época de alfabetizar esse número de alunos, ainda trabalhar com o segundo, terceiro e quarto ano junto. Não era fácil e a gente dava conta.
tudo que a gente fazia na escola era através dos pais. E foi assim que cresceu essa escola aqui. E aí, quando ela foi mudar daqui, a gente conseguiu isso aí também. Então, fez a nova escola lá em cima, que a terra foi cedida pelo pai do senhor Edson Pereira. E fez a primeira parte da escola. E essa escola aqui onde ela está, ela data de 25 de outubro de 1984. Né? Então, foi quando ela foi instituída. Né? Ela foi construída depois desse decreto, dessa publicação. Então, ela já foi aumentada, a escola já cresceu bastante, né? Era uma escola que começou com 4 salas, hoje ela tem 10 salas, laboratório de informática, biblioteca, né? Nós atendemos da educação infantil, que é o pré-1 e o pré-2, né, até o 9º ano. Então, eu acho isso, assim, muito bacana. Eu acho algo, assim, primordial, porque é a questão da valorização. Porque quando as crianças saem daqui para o urbano, tudo bem, o ensino, o currículo é o mesmo. Mas quando elas estão aqui, elas estão juntas, né? Porque elas ficam muito, cada um ali na sua fazenda, no seu sítio, né? Na sua chácara. E estando aqui, elas estão juntas para as discussões, para diálogo. E também isso a gente implementa no nosso currículo, essa valorização da região, da cultura, daquilo que o pai planta, né? Da importância disso, ou para quem o pai trabalha, do leite produzido, da banana, né? De tudo isso. Né? Então, a gente pode fazer esse trabalho de valorização, de resgate e principalmente o nome Moreno. O Escola Municipal do Moreno é uma coisa que é muito questionada, né? Porque o Moreno ele foi um boi carreiro, né? Que atendia a região. O Moreno é por causa de um boi que morreu ali, na fazenda do meu tio, Virgilino. Então, o pessoal costuma falar que eu vou lá para a tenda dos Morenos. Aí eu descobri que não é dos Morenos, é tenda do Moreno. Isso está referindo ao boi. O boi era um boi daqueles corraleiros antigos, de puxar carro. E esse boi era de estimação do seu Cândido Pereira. Aí quando vinha os caminhões, as conduções das cidades, às vezes até tratores, atolavam aqui no barro, e a primeira pessoa que eles procuravam é o seu Cândido, com o boi para desatolar os caminhões, os carros, os tratores. O boi chamava Moreno. Moreno. E ajudava a comunidade. Ajudava. É um boi que ficou na história, né? Boi Moreno. Então, assim, as crianças têm essa história. Então, a gente faz representações disso, né? Para que a história fique, né? Essa história, essa memória, né? Buscando na minha memória algo, assim, muito engraçado. Uma vez, uma grande empresa de Uberlândia fez um projeto sobre patrono. Porque, se vocês perceberem, todas essas escolas é nome de alguém, né? Escola Municipal, professor Eurico Silva. Escola Municipal, professor Otávio Batista, né? Escola Municipal Hilda Leão Carneiro e etc, né? E aqui, Escola Municipal do Moreno. E o pessoal que veio para cá, veio muito despreparado, na minha opinião. Eles falaram do projeto, tudo, e juntaram os nossos meninos numa sala. Os meninos mais velhos, 8º, 9º ano. E começaram. E aí, o Moreno era apelido de quem? Do seu avô? Do seu tio? Né? Como que você conheceu o Moreno? Você lembra dele? Você tem foto dele? E os meninos começaram a rir. E ria, e a pessoa não estava entendendo, sabe? E eu cheguei na sala, logo depois, né? Porque a menina não estava conseguindo conter a disciplina. Aí eu falei, o que que houve, né? Ela, não, a gente fez uma pergunta aqui e os meninos não respondem. A gente, né? Eu falei, mas que pergunta? Aí ela repetiu o que eu disse, né? O parentesco do Moreno, porque todo lugar, às vezes, tem um parentesco. Eu falei, mas o problema é que o Moreno era um boi. Então, ela não era parente de ninguém, né? Aí, assim, né? Ela ficou bem sem graça e retomou, mas foi bem divertido. Aqui no Conselho,
O que eu procuro hoje é buscar conhecimento para as pessoas. Então nós temos uma parceria hoje com o Sindicato Rural de Uberlândia, através do Senar. Então a gente traz cursos profissionalizantes para as pessoas aqui na região. O Conselho trouxe muita coisa boa para cá também. Vários presidentes, cada um conquistando, né? Só melhoria. Veio, por exemplo, nós estamos falando do asfalto, veio ponte, nós conseguimos ponte aqui embaixo. A segurança melhorou. Então é uma coisa que deve continuar, né? Eu fiquei 13 anos no conselho, como presidente. Não que eu queria ser ditador, né? Aí apareceram os outros, mas a gente fica nos bastidores acompanhando, né? Parece que a gente gosta, né? Tem amor à comunidade, né? Tudo que é de bom a gente quer trazer para cá. Aqui na própria sede do conselho aqui, hoje é nossa base escolar, quando precisa de curso aqui. A gente já traz o pessoal para cá para poder fazer. Então já fizemos aqui curso de solda, curso de equinos, adestramento, casqueamento, ferrageamento, equitação, sanidade, curso de trator, motosserra, roçadeira, banana, curso de banana, pessoa aprender a avaliar o processo, curso de defumados de carne de porco, de queijo especial, doces. Então, o foco maior nosso aqui no conselho aqui é de estar buscando conhecimento para as pessoas, para poder ela aproveitar melhor a sua produtividade. Agora, algo assim bacana que nós vivemos, e eu vivi praticamente em toda a minha gestão, e um pouquinho antes, foi a construção da usina aqui do lado, né? A usina de Capim Branco, né? Que, assim, isso é um marco, né? E nós participamos desde o primeiro, da primeira estaca, né? De todas as poeiras, de todos os caminhões, de todos os funcionários. E eu vejo que agora nós estamos colhendo frutos. Porque os nossos alunos, têm os projetos que a usina faz, e os nossos alunos vão até lá. Aí quando foi feita a barragem, teve todo um mapeamento da região, né? E o consórcio Capim Branco, o nome atual hoje, ele procurou realocar as pessoas que moravam na beira do rio. Olha, foi lá e falou que nós tínhamos que sair de lá, que nós tínhamos que vir para cá, que lá ia inundar de água. Se nós não saíssemos, a água ia chegar. Tudo nós tínhamos que sair. Foi muito triste. Eu falo para vocês, até neurite cerebral eu dei, por causa desse negócio dessa barragem. Até isso eu fiquei doente. Eu fiquei doente, quando eles foram fazer as casas, por tanto eu tenho fotos, só tem meu marido, que eu estava internada. Eu fiquei muito ruim por causa disso. Aí depois pra cá eu fiquei com esse problema. A gente foi pedindo a Deus, todo mundo, e foi levando a vida, tocando desse jeito que eles quis. Houve todo um trabalho na época de acompanhamento dos assistentes sociais do consórcio para estar realocando essas comunidades. Ela vinha aqui para encher o papel, toda semana ela vinha, fazia o trabalho dela, vinha nas casas. A senhora sente que ajudava um pouco? Não, que ela conversava, melhorava, né, com a pessoa. Mas foi muito assim, mas não sai da sua ideia. Nunca vai sair da nossa ideia essas coisas. Do lugar que nós foi criado, que nós ficou, na nossa infância foi ali. Então não vai sair da nossa ideia mais. E
quando estava construindo também, a gente tinha eles passavam sinais para a gente poder saber que ia dinamitar. Tinha 6 horas da manhã, soltava uma sirene, só vai dinamitar. Então a gente já ficava de alerta para observar, no caso, a construção da casa da gente, ver se ia acontecer algum tipo de rachadura. Eles estavam arrebentando bomba ali, fazendo as coisas, e trouxe nós para cá. Aí punha a minha casa ia tudo rachado por causa de bomba que soltava ali, ó. Até hoje eu vou falar para eles não rumam. Eles não falam mais nada. Aqui tem uma história muito interessante. Esse rio aqui, existia várias tribos indígenas. Temos sim vários sítios arqueológicos na região do Capim Branco, né? E pelo que eu já vi sobre a história indígena daqui, tanto em relatos durante a etnografia, quanto nas leituras e também no grupo de pesquisa que eu integro, nós verificamos que eles foram assim muito massacrados pelos bandeirantes. Os nomes dessas cidades aqui em volta, Triângulo Mineiro, Alto Paranaíba, quase todos é nome indígena. Em Tupi-Guarani, Uberlândia em Tupi-Guarani é terra fértil. Uberaba é Águas Claras, antigamente falava terra das 7 colinas. O que a gente pode considerar é que o Triângulo Mineiro ele é indígena. Por isso que as cidades receberam os nomes indígenas. E realmente eles estiveram aqui, eram muitos aldeamentos, eram muitos. Desde ali o Triângulo Mineiro Sul, até aqui o Triângulo Mineiro Norte, eles ficavam habitando as margens dos rios. Tem ouro, tem cultura, tem pessoas e histórias que estão lá, inundadas. A propriedade que nós estamos aqui pertence à família desde 1955. A região tem uma característica de possuir pequenas e micropropriedades, né? E muita coisa ficou aí debaixo d'água, né? Muita história, muita cultura, muitas lembranças, né? Mas eu prefiro olhar para o futuro, né? Sem dúvida nenhuma, a beleza do lago e o que ficou após a inundação, a gente tem que, de certa forma, olhar com um olho positivo, né? Um olhar assim de esperança e de confiança que a gente pode fazer com o que restou das áreas, né? Alguma coisa boa para a sociedade. O prejuízo foi muita área produtiva que ficou embaixo da água. A ideia de represa ou de fazer usina hidrelétrica é quanto maior a barragem, maior a área de água, de reservação. Então, eles não preocupavam com essa situação de inundação diária. A gente acha assim, num ponto, quando nós estivermos lá, era outra vida, né? Mas aí tá que também eu tenho de aceitar, né? Porque não tem para onde vai mais. Tem que esperar a vontade deles agora. O que quiser fazer, o que eles não vai. Nunca deu escritura para nós. Não deram até hoje? Até hoje nós não tem escritura. Eles falaram que com uns 2 anos, 10 anos, já ia dar escritura. Até hoje, já tem 18 anos, até hoje. Nada de escritura, nada para nós. Primeiro chegou foi a usina, Capim Branco 1, né? Posteriormente o parque, posteriormente o asfalto. Quer dizer, o asfalto e a usina quase foi junto. E essa barragem também para nós foi muito boa, porque trouxe esse benefício aí do asfalto. Então melhorou muito aqui para a região esse asfalto.
Para a comunidade aqui foi muito importante para o escoamento da produção. Porque o nosso foco aqui de produtividade, de produção aqui é gado, é leite, é banana, é chuchu, é o tomate, é abóbora. Então você tem tudo isso focado para ir para o Ceasa. Então ajudou demais. O benefício é muito grande, né? A conservação de veículo, transporte de verdura, valorização, as propriedades valorizaram, né? Eu enxergo só o lado positivo. Tem gente que me pergunta por que o nome Pau Furado. Regozijo muitas honras por estar ser convidado e falar aqui cantando tudo que foi me passado. Trilha de passar boiada, hoje é bem asfaltada a estrada do Pau Furado. Mas também não foi só mar de rosas, não. Também trouxe espinhos. Porque ficou muito movimentada e aí passou a vir muitos bandidos para aqui, para esse lado. Aqui na minha casa mesmo já foi roubada aqui, já arrebentou essa porta, já levou tudo que tinha, televisão, computador, foi levando tudo que tinha. A gente chegou aqui e não tinha nada. Então a gente vê os benefícios, mas vê também os malefícios que trouxe. Muitas coisas boas, mas muitas coisas ruins também passou a vir, que não tinha. A gente saía aqui, podia deixar a casa todinha aberta, hoje não pode. Se a gente sai, a gente já tem que ir e voltar, porque é perigoso, está mais perigoso que na cidade. O asfalto trouxe benefícios e malefícios, né? A agilidade, você vai e volta rapidão, os carros não estragam, não tem aquela poeira. A usina aí gera bastante emprego, né? Agora, como eu tenho um comércio, voltar para o turismo, as pessoas vêm e voltam com mais praticidade. É isso. Mas aí, antigamente, não tinha isso, mas a gente tinha a natureza bruta. A gente tinha água direto da mina. Hoje em dia a gente tem água do poço artesiano, entendeu? Antigamente a mina corria 24 horas. Hoje em dia a gente tem que ter o poço artesiano, acompanhar a modernidade. Tem medo de barrar, estourar e vir. Fazer igual a Mariana. Tem muito medo disso. Eles falam que aqui é uma área de risco. Eles falam isso. Ninguém não fica cabeça boa, não. É? Todo mundo fica preocupado com as coisas. Não tem jeito de não ficar, não. Quando veio a inundação, reuni a família e falei, bom, e agora? O que tinha de produtivo está inundado. Para onde nós vamos, né? E resolvemos continuar na área educacional. Só que agora, até pelo impacto do que ficou inundado e das perdas que aconteceram, sem entrar no mérito da necessidade da energia elétrica, não importa, está feito, está feito. Mas nós optamos então por desenvolver um trabalho na área de educação ambiental. E trouxemos para cá um protótipo bem ajustado do ponto de vista pedagógico e educacional, aliando a educação ambiental ao resgate da cultura rural. Fizemos uma mini casa, as construções são todas com o material que se usava na época,
uma mini casa rural, rodeada por tudo que no passado existia realmente, o galinheiro, o porquinho, a vaquinha, o carneirinho, mas aliamos uma boa parte da instalação ao projeto de educação ambiental. Junto com esse cuidado pedagógico, né, bem elaborado, as crianças vão se sentindo assim, aos poucos, na visitação, chegam bem extrovertidas, bem, vamos dizer assim, à vontade, e aos poucos vão ficando um pouco mais introspectivas à medida que vão avançando nas explicações e na preocupação que a gente deve ter com a conservação dos recursos naturais, porque temos aqui a central de energias renováveis, que elas percebem que tem alternativas ainda hoje para poder minimizar impactos ambientais na geração de energia. Outro projeto, né, na área ambiental, que é o Aliasas. Esse é parceria com o IEF, o Ministério Público e a Polícia Militar Ambiental, que é voltado para o resgate, recuperação e soltura de animais silvestres. A polícia faz a apreensão, às vezes, por contrabando, por maus tratos, ou então fruto de acidente, né, nas rodovias principalmente, e trazem para cá aqueles que são, o IEF faz uma triagem, aqueles que estariam aptos, depois de uma recuperação, a serem devolvidos à natureza. Então nós fazemos essa recuperação, no caso de aves, por exemplo, fazemos o retreinamento de voo, porque muitas perdem a capacidade, às vezes asas podadas, machucadas. Depois que elas estão aptas, aí soltamos. Um terceiro passo, que não tinha como evitar, nós constituímos uma RPPN, uma Reserva Particular do Patrimônio Natural, que é uma unidade de conservação que a lei prevê, é a única que o particular pode fazer, né? Esse tipo de ação, ela é feita averbando na reserva da propriedade a descrição da área e o compromisso de manutenção e conservação da área, né? E isso daí é indissolúvel. Até sucessores, eventualmente no futuro, se alguém vier adquirir a área, a reserva é intocável. Ela vai permanecer. A proximidade do pau furado nos leva a ter alguns projetos aí, em andamento aí, um corredor que una as duas unidades de conservação, né? Estamos mantendo aí os primeiros contatos aí com alguns proprietários e a coisa está começando a sair não direi nem do papel, da mente, né? Olha o pessoal do parque aí. O parque ele foi criado por força de uma condicionante, né? Num processo de licenciamento, que foi o licenciamento na criação da usina hidrelétrica aqui de Capim Branco.
E nessa época foram prospectadas várias áreas, né, que poderiam ser, onde poderia ser criada a unidade de conservação. E essa área foi escolhida e a data de criação do parque foi em janeiro de 2007. Né? Então, em janeiro de 2007, criou-se o Parque Estadual do Pau Furado. O parque pegou, por conta da compensação que foi derrubado matas, né? Ele pegou áreas dos dois lados de Uberlândia e Araguari para poder fazer a compensação ambiental. Ele tem 2.186 hectares e ele é dividido pelo Rio Araguari, né? Tem uma gleba que é a maior, 56% do parque está em Araguari e o restante está aqui em Uberlândia. O parque foi uma inovação, né? A preservação da fauna e flora, né, é muito importante. Eu já trabalhei lá com eles, conheço eles dentro do IEF e aqui, né, com nós. Assim, o pessoal não aceitava muito, até hoje tem gente que não aceita, né, porque é uma unidade de conservação e tem as restrições, né. Mas para mim eu acho que foi uma melhora, assim, uma coisa boa. Nesses 2.186 hectares, nós temos dois tipos de vegetação que ocorrem em dois biomas, né? A floresta estacional, que ocorre no bioma Mata Atlântica, apesar de estarmos no bioma cerrado, né? O parque está dentro do bioma cerrado, e o próprio cerrado, cerradão. Então é muito especial isso aqui, porque esse encontro dos dois biomas traz uma diversidade muito grande para o parque. É a história aqui da região, né? A história aqui do parque. Então, vamos tentar trazer isso à tona, tentar valorizar, né, tudo isso. Né? E junto disso a gente tem conhecimento de muros de pedras, né? A gente tem um atrativo que é o curral de pedras. É, o curral antigo demais. Isso que eles fizeram lá para pegar onça, pegar bicho. Fizeram no trilho. Que o bicho vinha, o animal, a onça, ou sei lá, o lobo, eles fechavam. E fechava gado também. Esse existe, viu? Eu estive lá há pouco tempo, até filmei lá. Ainda existe curral de pedra. Tem muros que estão aí, que a gente está descobrindo, que fazem parte aqui, que estão dentro do parque e que não são visitados e que as pessoas não têm o acesso, não têm o conhecimento, não têm a datação desses muros. Né? Então esse é outro ponto que nós estamos buscando aí parcerias na Universidade aqui Federal de Uberlândia para tentar fazer esses estudos aqui nessa história aí do parque, né? A fauna é muito interessante, né? A gente tem uma avifauna riquíssima, né? A gente tem também alguns animais que ocorrem aqui, que estão na lista de espécies vulneráveis, né? E que precisam de áreas protegidas como essa aqui do parque, para poder ter como abrigo, para obter alimento, água. Então, nós temos a onça parda aqui no parque, ela está com 2 filhotes esse ano. Nós temos a raposinha do campo, o cachorro do mato, o lobo-guará. Nós temos tamanduá-bandeira. Então, às vezes, no fim da tarde, a gente pode se deparar com um desses animais, um desses espécimes aí nas nossas estradas, nas nossas trilhas. A gente já viu tudo isso, inclusive a gente fez os cursos e os trabalhos com a onça, com o lobo, com todo tipo de animal que tem lá dentro. Nós tem vários cursos de contenção de animais, de controle de javali,
Pré-incêndio que nós tem, tá até hoje, né? Tem todo esse trabalho de conservação. Todas as vezes que tiveram grandes incêndios, a comunidade sempre apoiou muito o parque, sabe? Então, assim, as pessoas querem muito ajudar. E eu sou brigadista voluntário, a gente já ajuda nisso aí, desde quando começou a montar essa brigada aí, a gente tá junto. Isso é muito bonito da gente ver e o sentimento que a gente tem assim de estar sendo ajudado, sabe, de estar sendo acolhido é muito bom. Eu acredito muito na importância que o parque tem de tentar mostrar para o visitante que não é da região o que a nossa comunidade tem de legal. A comunidade Betânia surgiu há 27 anos atrás, né? Então lá pelo ano de 95. E tem muito a ver com Minas Gerais, né? Porque o Padre Léo, que é o nosso fundador, ele era aqui de Minas. Temos 8 casas de missão, né? Uma dessas casas é aqui no Recanto de Uberlândia, né? Com esse trabalho de acolhimento, né? O nosso carisma, ele não é acolher dependentes químicos apenas, né? É acolher Jesus que vem até nós. A ideia de Francisco de Assis, né, e tudo mais, e esse contato com a natureza, né? Então ele sempre trazia isso, né? Que Betânia, ela era como um retorno ao paraíso bíblico, né? Onde o filho de fato era chamado a trabalhar na terra, a estar junto de fato e voltar a experimentar Deus a partir disso, sabe? Essa harmonia, né? Então uma das coisas, por exemplo, que ele gostava era que a gente preservasse a mata nativa em volta. Então ele trazia também que ele queria um espaço mais retirado, mais separado, onde ele conseguisse sair, sabe? Daquela nostalgia do mundo moderno, de toda aquela vida agitada, de toda aquela vida tóxica tantas vezes. Tem um vizinho muito próximo aqui que é o seu Djalma, né? Dias atrás, né, conversando até com ele um pouquinho, né, eu fiquei um pouco encantado, né? Porque a nossa visão, assim, um pouco de modernidade e tal, e é tão interessante ver como essas pessoas ainda são geridas, né, numa vida sem muitas vaidades, né? Sem muitas superficialidades e fugacidades, né? Porque a rotina dele é, sei lá, acordar de manhã cedo, vai lá, tira o leite, depois vai lá, mexe com as plantações, né? À tarde também, chega à noite, descansa em família, né? E aquela vida despreocupada, aquela vida serena, né? Aquela vida tranquila, sabe? Hoje nós temos internet, energia elétrica, nós não era lamparina, TV, era a maior dificuldade, que era a bateria, transporte, nós temos coletivo, tem tudo isso, ensino, transporte, todinho, asfalto na porta mesmo, nós mesmos temos o privilégio de tudo isso. Uai, a gente uma lembrança boa, né? Quer dizer, sabendo das dificuldades que era, que hoje está tudo beleza, né? Tem energia elétrica, tem asfalto, tem internet, chegou agora, né? Mas a gente lembra com saudade, né? Uma lembrança boa. Quando a gente volta no passado, que a gente lembra, né? A evolução das coisas hoje, a dificuldade que a gente tinha na época, mas era uma coisa muito alegre, muito feliz. Sem esse mundo tecnológico que a gente vive hoje, naquela época a gente
elas parece que aproveitavam mais ainda. Com a visão diferente de que as pessoas não preocupavam em acumular nada, né? Daí a pouca pressão, a baixa pressão sobre os recursos naturais, porque se fazia o suficiente para sobreviver, né, com a família, né? Mas na época a vida era mais tranquila? Sim, eu acho que muito mais. Tinha menos preocupações? Menos preocupação, mais solidariedade das pessoas. Hoje a gente tem muita gente que ajuda também, mas na época tinha muito sofrimento, mas era um ajudando o outro. Hoje também ajuda, mas na época parece que era uma coisa mais raiz, mais vestia a camisa mesmo. Ô, Bastião. Tá bom? Oi, Maria. Bom. Tá indo pra cidade? Tô. Maria, tava lendo uma nota ali no jornal. As coisas mudou muito, Maria. Parece até que a cidade ficou mais perto e o rio tá mais longe. É mesmo, Bastião. Lembra aquele lugar que nós ia pescar lá com o papai? Então, Nem existe mais. diferenciou muito, né, Maria? Quer alguma coisa da cidade? Quer não, Maria. Obrigado. Tá bom. É. A cidade tá chegando aí. Daqui um dia nós moramos. Isso aqui não é roça mais, ó, que nós mora. Acabou. Isso aqui é uma cidade, praticamente, ó. Não é roça mais. Cada lugar tem a sua identidade. E essa identidade, ela está se deteriorando com o tempo. Precisa de pessoas que têm esse feeling, que nem vocês, para resgatar a identidade de cada lugar, de cada comunidade. Alguns me chamam de otimista, assim, eu prefiro dizer que eu sou assim, uma pessoa animada com as coisas, uma pessoa que tem esperança de ver as coisas andarem, melhorarem. E, então eu fico com o olho mais no futuro, no que a gente pode e deve fazer, cada um de nós. Cada um de nós. O que a gente faz aqui é um grão de areia, aí, mas é uma sementinha. Que eu gosto muito desse lugar aqui. Amo de coração esse lugar. Porque eu fui muito bem acolhida quando a gente veio para aqui.
A gente não conhecia ninguém aqui e foi muito bem recebida. Então, aqui tem um pedacinho da minha vida. Eu amo tanto esse lugar, não porque eu sou assim agarrada às coisas materiais, não. Mas eu tenho a minha história aqui e isso não me deixa eu sair daqui. Ah, Senhor, tenho pressa pra acalmar. Ah, Senhor, não sei o que virá. Vou cantar com ar, de manhã plantar o que vou comer no jantar, para iluminar meu ser. Será nas Minas Gerais o sabiá canta melhor e muito mais. Nas Minas Gerais o sabiá canta melhor e muito mais. Deixarei essa terra por agora com meu violão, com a cabeça erguida e o pé no chão. Juro, não vou morrer, pois sei a hora de comer meu pão. Deixarei essa terra por agora com meu violão, com a cabeça erguida e o pé no chão. Juro, não vou morrer, pois sei a hora de comer meu pão. Vai, vai, sem pressa, bom mineiro, vai. Na calma, bom mineiro, vai. Sem pressa, bom mineiro, ah, bom mineiro. Ah, bom mineiro. Ah, bom mineiro. Ui, punta cum tum peye, papá, num pe, papá, ye, ó. Ui, punta cum tum peye, papá, num bem, 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 ó.